aí, gente? Animados para mais uma aula de história? Eu, particularmente, estou adorando saber um pouco mais sobre a história do Brasil. Vem comigo que a gente conhece um pouquinho mais. Hoje, a gente vai falar sobre a produção de açúcar. A produção de açúcar aqui no Brasil, gente, gerou muito dinheiro para Portugal. Vamos lá, ó. O açúcar é um artigo muito valorizado na Europa durante os séculos XVI e XVII. Os portugueses decidiram, então, instalar engenhos. Professora, peraí, para tudo. O que é isso? Engenho é onde eu faço a retirada desse açúcar, da cana-de-açúcar, para produzir o grão lá, o que a gente vê, né? Essa cristalização do açúcar. E ele instalou engenhos de produção de açúcar em algumas regiões aqui do nosso país. E hoje fazem parte do Nordeste do Brasil e de São Vicente, ok? Lá no estado de São Paulo. Assim, era possível ocupar partes do território com uma atividade que gerava lucro. Por quê? Não adiantava Portugal vir aqui, cuidar da administração do território. A gente já viu que ele criou o quê? As capitanias hereditárias. Ele trouxe nobres para povoar, ele trouxe colonos, mas ele precisava gerar e criar o quê? Um trabalho, algo que gerasse lucro a partir da terra. Então ele trouxe os engenhos para cá, para que, além de tudo, fosse gerado lucro, cada vez mais lucro. Essa era a única, finalidade que Portugal tinha quando veio colonizar o Brasil, gerar e retirar qualquer e possível lucro das nossas terras. O engenho de açúcar, então, ele é muito complexo. Ele é composto da casa grande, que é onde vivia a família. Se a gente parar para conversar com os nossos avós ou ver algumas novelas antigas, a gente já ouviu esse termo, a casa grande. Quem lembra aí de escravizados também já ouviu falar nisso, que aqueles donos de fazendas, os donos de engenho, os que tinham dinheiro, eles moravam, residiam na casa grande da fazenda, ok? Tinha a capela, que a gente já sabe que é uma pequena igreja, onde era realizada as cerimônias religiosas católicas, porque Portugal era um país católico, ok? E a gente tinha a senzala. A gente também já viu a questão da escravidão. E na senzala era onde ficavam os escravizados. Ela ficava bem próxima, normalmente, dos locais de trabalho, tá? Locais insalubres, sem condições de dormir. Era como se fosse um campo, com cobertura, mas sem cama, sem nenhuma condição de moradia. Eram as senzalas. Tinha a moenda. A moenda é o equipamento que é usado para moer a cana até ela virar um caldo. Quem aqui já não tomou um caldo de cana com pastel em alguma dessas feiras da vida? Maravilhoso, né? Que ele era cozido até engrossar. Então, o que é isso? Quando eu bebo caldo de cana, eu estou bebendo essa extração líquida do açúcar. Quando eu vou produzir o açúcar é levado no tacho, numa panela hoje, enfim, nessa extração até esse caldo ele engrossar. E tinha casa de pulgar. Por quê? O açúcar mesmo, gente, ele não é branquinho. Ai, tia, você acabou com os meus sonhos. Claro que não. Açúcar mesmo é escuro. Ele é levado para a casa de pulgar para clarear, para ficar branquinho, para tirar toda a impureza. E aí vira esse açúcar refinado, clarinho, que a gente tem aí, que a gente vê em casa. Claro que existem outros tipos de açúcar, que a gente vai ver lá para frente. Calma aí. Seguindo aí, os africanos escravizados eram utilizados como mão de obra dos engenhos. Realizavam atividades pesadas. Gente, isso é fato. Quando os africanos vieram para o Brasil, a gente já conversou sobre isso. O índio, ele não tinha tanta escolarização, mas o índio era guerreiro, Ele ia para a luta, ele não aceitava o que os portugueses impunham a eles. Então, Portugal queria mandar nos índios, mas os índios foram para a briga e não aceitaram isso muito bem, não. Então, o que aconteceu? Os portugueses começaram a ver que não ia ter a mão de obra indígena ali para realizar trabalho pesado, porque não foi isso que o índio sabia fazer. Então, eles começaram a trazer os africanos para cá, para essa mão de obra escravo, sem salário, com baixas condições de trabalho. Então, os negros vinham
para serem escravizados aqui. E como eles eram fortes, né, negros, altos, eles conseguiam pegar muito peso. Então, esses trabalhos braçais de luta, de peso, era quem fazia? Os escravizados, esses africanos. Então, os africanos eram quem? Faziam atividade pesada, derrubavam mata, preparavam o solo, plantavam, colhiam a cana, cortavam a lenha de cana, construíam cercas, poços, tudo o que precisava para que a produção de cana começasse, né? E desse continuidade. E tudo que a Casa Grande precisava, quem cuidava ali no braço eram os negros africanos, os escravizados. Aí, eu vou pedir para botar essa imagem grande aí, vocês vão ver ela para mim. Dá uma olhadinha aí, ó. Essa imagem é uma típica imagem de uma fazenda, né? Uma casa de engenho aí, ó. Então, eu tenho aí na imagem o gado, com essa coisa da própria cana aí. A gente tem lá as moendas aqui no canto. A gente tem toda aqui, ó, a roda, toda a questão da parte da produção de cana-de-açúcar, ok? Seguindo aqui, eu tenho as minhas atividades. Vamos relembrar, gente. A gente já vem tratando essa cronologia na história do Brasil. A gente já falou sobre essa ocupação do território e agora a gente está falando sobre essa abertura de dar a terra, né, de trazer mais lucro cada vez mais, aliado isso à escravidão, perdão. Então a gente começou a escravizar as pessoas e usar a mão de obra, né, esse trabalho escravo, como geração de lucro. Então, começou-se isso tudo a partir da cana-de-açúcar. Aí a gente tem uma imagem. Olhem aí, ó, isso é um engenho. Olha que imagem, né, com a mata, a casa de engenho, as árvores muito altas. Então, temos uma imagem aí. E vamos responder aqui juntos, né? Observe a imagem e preencha o quadro abaixo com as informações pedidas. Quais construções a gente vê aí nessa imagem? Quais são os aspectos naturais que a gente vê nessa imagem? E o que é aí a produção do açúcar? De acordo com o texto que a gente leu em cima, com as características, vocês vão responder essas questões aí sobre essa imagem, ok? A gente vai fazer essa correção ao vivo, online, tá? Lá juntinho. Seguindo o nosso livro, a gente tem agora para saber mais, né? Como as pessoas faziam. E aí, gente, eu tenho os tipos aí de açúcar, né? No Brasil, a maioria das pessoas usa o açúcar feito da cana-de-açúcar. Mas, gente, nem sempre foi assim não, tá? Antes de virem as moendas, essa questão de produção de açúcar, de casa de engenho, isso tudo, a gente tinha outras formas de adoçar. E aí a gente tem algumas que são usadas até hoje. Eu mesma utilizo de outras formas de adoçar. Então tá aí, ó. O mel, muito conhecido pelos povos indígenas. A gente tem a rapadura, né? Essa, quem aí já comeu, quem tem parente mais da área do Nordeste, provavelmente já experimentou. O açúcar mascavo, que é esse açúcar mais escuro, né? Ele é um processo inferior antes de começar o açúcar branco. Tem a beterraba branca, que eu também não conheço. Eu tenho lá o açúcar refinado, que é o açúcar que a gente tem em casa, o açúcar branquinho. E aí eu tenho diferentes tipos de açúcar. Mascavo, cristal e o refinado. Então esse quadro aí, ele é mais ilustrativo, tá? E aí a gente vem dissertando sobre a forma de adoçar alimentos. Tem várias aí curiosidades e os diferentes tipos de açúcar, tá bom? Vocês vão acompanhar, vão fazer essas atividades que a gente vai corrigir online. Então é isso, gente. Até a próxima aula de história. Um beijo.